Olá, eu me chamo Maria Eduarda Schmidt Fomin, sou estudante do terceiro ano de agronomia aqui na UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon. Faço parte do programa PIC-PIBIC, sendo bolsista da Fundação Araucária, e venho apresentar sobre o trabalho intitulado Propagação Assexuada, Vista Aqui e Produção de Mudas de duas espécies de lavanda. Sou autora do trabalho e, como coautor, tem-se a minha orientadora, professora Fabiola Villa, e a doutoranda Larissa Iromichiar. Sobre a introdução agora, a lavanda é uma planta pertencente à família Lamiaceae, e o gênero lavanda é composto então por 39 espécies, e as espécies mais cultivadas no mundo são a lavanda dentata, angustifolia, estoetias, latifolia medic e o híbrido lavandi. Apesar da maioria das produções de mudas de lavanda ser através de sementes, elas apresentam maior variação genética e elas não são tão produtivas. Então, é indicado utilizar a propagação assexuada vista aqui na lavanda. Ademais, também, algumas espécies do gênero lavanda são de difícil enraizamento. Então, utiliza-se o ácido indobultírico como substância endógena para facilitar o enraizamento das plantas, o desenvolvimento delas. O objetivo do trabalho, então, foi verificar a eficácia do ácido indobultírico, o AIB, no enraizamento de estacas de lavanda angustifolia e lavanda dentata. A lavanda dentata, então, é essa daqui, que ela é conhecida popularmente como lavanda francesa. Ela tem a folha mais densa e a margem é denteada. Essa aqui é a lavanda angustifolia, então, que é conhecida popularmente como lavanda inglesa, bastante utilizada para o óleo essencial, e ela tem a margem lisa daí. Bom, sobre o material e métodos, então, a propagação foi realizada na estação de cultivo protegida de controle biológico professor doutor Mário César Lopes, que é pertencente à estação experimental de horticultura e cultivo protegido no Oeste, aqui no campus de Marechal. Inicialmente, então, foram retiradas 240 estacas de lavanda de um matrizeiro ali na estação, onde 120 dessas estacas foram submetidas ao AIB. 120, no caso, 60 estacas de lavanda angustifolia e 60 estacas de lavanda dentata. E as outras 120, então, também 60 de cada espécie, foram submetidas somente à água. Após isso, elas foram, então, implantadas ali no canteiro de areia e avaliadas. O delineamento experimental, então, foi de blocos ao acaso, DBC, esquema fatorial 2x2, que foi duas espécies de lavanda angustifolia e L. dentata, e a presença e ausência de A e B. Foram 4 repetições com 15 estacas por repetição. E, posteriormente, então, foi avaliado o enraizamento, através da contagem de estacas enraizadas, o número de raízes, comprimento da maior raiz, número de folhas, comprimento da parte aérea, número de brotações, comprimento das brotações e diâmetro das brotações. Bom, referente então aos resultados de discussão, a tabela 1, que se refere ao comprimento da parte aérea em função das espécies de plantas de lavanda, temos aqui que a lavanda dentata apresentou maior comprimento da parte aérea em relação à lavanda angustifolia. Isso de forma isolada, onde isso pode ter relação com alguns trabalhos, né, que também já citam, que as espécies apresentam diferentes condições morfológicas, onde a lavanda dentata pode chegar até 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Já a angustifolia pode chegar somente até 70 centímetros. Então, talvez esse comprimento da parte aérea tenha tido relação com esse fator. Sobre a tabela 2, então, que se refere ao diâmetro de brotação e comprimento de raízes em função das espécies de lavanda e o A e B. É notório ali, através da tabela, que, independentemente da espécie, o A e B favoreceu para tanto diâmetro de brotação quanto comprimento de raiz. Mas também é notório que a lavanda dentata, com a utilização do A e B ou sem a utilização do A e B, apresentou maiores índices em relação à lavanda angustifolia. Então, tanto aqui no diâmetro de brotação quanto no comprimento de raízes foi que apresentou maiores índices de desenvolvimento. Bom, referente então à tabela 3, que é número de brotações e comprimento de brotações em função das espécies de lavanda e o ácido indobultírico, o A e B.
Aqui nesse caso, então, houve uma interação, e é notório aqui na tabela que a lavanda angustifolia, então, para número de brotações, foi a que apresentou maiores índices, tanto na presença quanto na ausência de A e B, foi a que apresentou maior número de brotação. Porém, né, na presença de A e B, ela apresentou quase o dobro, que foi aproximadamente 46% a mais de número de brotações. Já para o comprimento de brotação, a espécie então que apresentou maiores índices foi a lavanda dentata, que apresentou então um maior comprimento de brotações, tanto na presença também quanto na ausência, em relação à lavanda angustifolia. Isso de número de brotações ser maior referente à lavanda angustifolia tem a ver, então, com algumas condições morfológicas e fisiológicas da planta, onde ocorre brotação de algumas gemas que elas reestruturam as plantas e aí elas são, os órgãos das plantas, então, são passados como drenos e aí ocorre maior investimento de carboidratos. Assim, gera um maior número de brotações, principalmente ali na lavanda angustifolia. Bom, diferente da tabela 4, que se refere ao número de folhas e número de raízes em função das espécies de lavanda e ácido indobutírico AIB. Bom, para número de folhas, então, aqui a lavanda angustifolia, que foi a que se destacou na presença de A e B, onde houve, então, maior número de folhas em relação à lavanda dentata. Já para número de raízes, quem se destacou então foi a lavanda dentata, que tanto na presença quanto na ausência de A e B, ela obteve maiores índices em relação à angustifolia, foi a que apresentou maior número de raízes. Isso também tem a ver com as condições morfológicas e fisiológicas da planta, onde quando o A e B é colocado na parte, no caso inferior da planta, ali na área que foi tratada com A e B, ela ocorre formação de os carboidratos da planta são transportados para essa área e aí então ocorre um desenvolvimento no metabolismo, acelera o metabolismo da planta, fazendo com que haja maiores inícios de raízes. Assim ocorre então um aumento das raízes, maior número de raízes. Bom, de conclusão, então, a gente tem que, independente da espécie de lavanda, o tratamento com o AIB, o ácido indobutírico, ele favoreceu o enraizamento das estacas e a formação de mudas. Ele contribuiu, então, e auxiliou para o desenvolvimento das plantas. A espécie, então, lavanda dentata, foi a que apresentou o maior crescimento vegetativo. Diante das variáveis analisadas, foi que apresentou o maior desenvolvimento incrementos em relação à lavanda angustifolia. Então, para as condições atuais, a lavanda dentata que seria a mais indicada. Bom, como agradecimento, eu venho então agradecer à Fundação Araucária pela oportunidade e pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica.